Olá, minha gente, aqui é o Everton e está entrando no ar Dicas Terapêuticas, dica terapêutica muito especial. Vou falar sobre os símbolos sabeus, isso aí. Mas antes da gente entrar nessa história, eu sou o Everton Cardoso Júnior, psicoterapeuta transdisciplinar, antropólogo de formação com mestrado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Eu tenho um canal aqui no YouTube, o IMC2, o seu canal de terapias transdisciplinares, que são técnicas transpessoais, holísticas e esotéricas. Pois é, minha gente, resolvi falar sobre os símbolos sabeus por dois motivos, já queria falar sobre eles há um tempo. Para quem acompanha o nosso astral da semana, o nosso horóscopo, eu sempre uso ali, né, nos planetas que são lentos. Eu vejo o grau, o planeta lento, então ele fica um tempão num grau. E todo o grau do zodíaco, os 360 graus do zodíaco, eles estão associados a uma imagem que são chamadas de símbolos sabeus. Pois é, eu sempre uso, e essas imagens são incríveis. Dão sempre ali um caminho de interpretação para o momento em que a gente está vivendo. No caso aí da gente estar acompanhando no horóscopo os trânsitos. Mas quando você aplica ali no seu mapa natal, esses símbolos também são muito interessantes e revelam facetas importantes das posições dos astros mais ascendente, meio do céu, no seu mapa natal. E na semana retrasada, se não me engano, uma cliente chamada Marina me perguntou o que eram os símbolos sabeus e eu percebi que eu tinha esquecido parte da história. Eu falei para ela, olha, eu comecei a trabalhar com símbolos sabeus, conheci os símbolos sabeus através de um grande astrólogo chamado Danny Rodier. Eu já falei dele aqui. O Danny Rodier foi um astrólogo fundamental ali do começo do século XX. Ele é um filósofo da astrologia, tem uma profundidade muito grande, um filósofo, tem um conhecimento filosófico, conhecimento psicológico muito grande, um conhecimento de ciências humanas muito grande. Ele foi astrólogo de uma série de personalidades, como Henry Miller, Anais Nin, todos esses fizeram aí seu horóscopo, seu mapa astral com o Danny Rodier. Danny Rodier é considerado um dos grandes astrólogos da astrologia transpessoal, da astrologia humanística. E ele começa a trabalhar com símbolos sabeus. Eu tinha dito para minha cliente Marina, um beijo para você, tinha dito para ela assim, que eu conheci os símbolos sabeus com o Danny Rodier, e ele teve um professor chamado Mark Edmund Jones, que esse cara, o Mark Edmund Jones, é que começa a usar esses símbolos sabeus, foi professor do Danny Rodier, e é um cara também emblemático dentro da astrologia norte-americana. Mas eu tinha esquecido uma parte fundamental da história, que é o seguinte, ó. Mark Edmund Jones chamou uma vidente, uma clarividente, bem reconhecida na época, a Miss Elsie Wheeler, e eles foram para um parque em San Diego, isso em 1925. E eles passaram ali umas 6 horas nesse parque. Foram de manhã, depois retornaram à tarde. Então, nesse momento aí, um certo dia, um parque em San Diego, em 1925, o Mark Edmund Jones e a Miss Elsie Wheeler, uma clarividente, ela via símbolos. Tem muitos videntes que têm esse tipo de vidência, né? Inclusive tem uma vidente aí norte-americana, Teresa. Ela tem um programa dela, se chama A Medium, e ela muitas vezes ela fala que os espíritos apresentam símbolos para ela. Pois é, a Miss Elsie Wheeler, ela tinha essa vidência de símbolos, ela interpretava o símbolo ali e te dava um caminho em função daquilo que você estava querendo entender ou saber numa consulta com ela. Então, num determinado dia, lá em 1925, o Mark Edmund Jones, esse cara que é professor do Danny Rodier, ele vai para um parque com a Miss Elsie Wheeler. Ela era uma vidente considerada espetacular. E o Mark Edmund Jones, ele montou um maço de baralho de 360 cartas
em branco, e só tinha pequenininho escrito nesse maço assim, tipo 1 grau de Áries, aí outra carta 2 graus de Áries, e assim até o 360 graus, que é o 30 graus peixes. Então ele tinha um maço de cartas em branco, com essa numeraçãozinha bem pequena, e ele embaralhava ele e a Miss Wheeler ali num trabalho em conjunto. Eles fizeram essa tiragem assim, ele embaralhou o baralho e tirava uma carta aleatoriamente, e aí apresentava a carta para Wheeler, e a Wheeler tinha via uma imagem, via um símbolo. E eles fizeram isso na parte da manhã daquele dia, na parte da tarde, algo em torno de 6 horas de trabalho, uma velocidade incrível, né? Ele foi anotando as imagens que ela ia trazendo. Posteriormente, isso era tudo aleatório, né? Ele conta essa história, o Mark Edmund Jones vai contar essa história no livro dele, né? Ele tinha essas anotações originais, o próprio Daniel Rodine vai ver isso, mas ele escreve um livro, Mark Edmund Jones, chamado The Sabian Symbols in Astrology, os símbolos sabeus em astrologia. É um livro lendário, né? E o Daniel Rodine vai resgatar essa história toda uns 9 anos depois, em 1936, quando ele está escrevendo esse livro aqui, Astrologia da Personalidade. Tem um capítulo desse livro aqui, né, na segunda parte, o capítulo 10 é Graus do Zodíaco e os Símbolos Sabeus. Posteriormente ele lança um outro livro, que é o que eu uso, que é mais aprofundado, em cima desse tema dos símbolos sabeus, que é uma mandala astrológica, tá? O ciclo de transformações, os ciclos de transformações e suas 360 fases simbólicas. Ele compara aqui um pouco essa estrutura dos símbolos sabeus com o I Ching, com a estrutura do I Ching. E isso aí, o que tem a ver sabeu na jogada? Porque os sabeus são um grupo lá semita, né, no século 12 a.C., até mais ou menos século 3 a.C., né, que se estabeleceram ali próximo do que seria o Iêmen hoje, na Península Arábica. E como a maioria daqueles povos lá, eles tinham uma astrologia, eles tinham ali seus conhecimentos simbólicos, e desse grupo dos sabeus, né, é ele que funda um reino de Sabá ali naquela região, e desse grupo aí surge uma espécie de seita, né, que continuaria, uma irmandade que continuaria esotérica, que continuaria até depois desse povo ter se desarticulado em função de guerras internas, tá? Mas enfim, o que tem a ver o Sabeu aí na jogada? É que depois Mark Edmund Jones e o próprio Daniel Rodine também, depois, posteriormente, ele reforça essa leitura do Mark Edmund Jones, ele percebe que aqueles símbolos ali, que a Miss Elsie Wheeler foi tendo evidência, né, apesar de estarem ligados a um contexto sociocultural e histórico daquele indivíduo, daquela médium ali, deles dois, de uma cultura norte-americana, por assim dizer, eles tinham uma estrutura, eles obedeciam a uma certa estrutura. E apesar da médium, ela não falar que ela tinha a mediunidade dela, a mediunidade está ligada ao quê? É uma relação que o médium tem com os seus professores espirituais, com os espíritos, né? Ela não falava em nome de um guia, esse tipo de coisa. Mas o Mark Edmund Jones vai dizer que tinha uma consciência por trás ali daquele processo como um todo, e ele vai dizer que essa consciência é uma irmandade, né? Aí é que ele associa essa consciência por trás do processo mediúnico da Miss Elsie Wheeler, ele vai associar aos sabeus antigos, né? Vai associar isso, então ele passa a chamar aqueles símbolos ali de símbolos sabeus, porque a irmandade, né? Como diria Platão, o mundo das ideias, a estrutura ali do mundo das ideias que estava fornecendo, né, alimentando a consciência da médium, né, era uma irmandade sabeu, eram sabeus, tá?
Isso tudo é muito interessante, né, gente? O que é dito é que essa tarde lá no parque em San Diego, o Mark Edmund Jones, ele e a Miss Elsie Wheeler, eles passam pouco mais de 5 horas, em torno de 6 horas, para fazer todo esse trabalho. Foi uma velocidade muito, muito grande, típica de processos mediúnicos, né? Onde coisas assim muito trabalhosas, por assim dizer, acontecem de uma forma muito ágil, muito veloz, tá? Então a gente percebeu que tinha uma estrutura definida esse conjunto de símbolos e associou uma irmandade que estava por trás do processo da médium, chamada de Sabeus, né? E aí ele faz essa associação desses símbolos com esse grupo cultural específico. Então isso aí, gente, essa é a origem dos símbolos Sabeus. O primeiro grande livro, então, é o livro do Mark Edmund Jones, né, que é os símbolos sabeus na astrologia. E aí o Danny Brodheer vai trazer isso quando ele está 9 anos depois de escrevendo esse livro, que é um livro fundamental que eu recomendo muito, Astrologia da Personalidade, né, do Danny Brodheer. E posteriormente ele publica esse aqui, uma mandala astrológica que é sensacional. E as imagens, só para né, antes de fechar aqui, vou dar alguns exemplos de como essas imagens funcionam. Em muitos momentos, essas imagens, como eu falei, estou fazendo um horóscopo. O horóscopo a gente está analisando ali os planetas em certos pontos, ativando um monte de coisa lá dentro da astrologia, inclusive os símbolos sabeus. Em um dos momentos onde surgiu uma mutação no corona, ao longo dessa pandemia aí, né? Um dos momentos onde surgiu uma mutação do corona, né, uma mutação, né, se não me engano, mutação a variante Delta. No momento do surgimento da variante Delta, a gente estava com o símbolo saber o que era um ovo, e a palavra-chave era a mutação, surgindo novas formas e espécies da natureza. E a gente estava tendo como tema principal da humanidade, um tema que estava unificando a gente planetariamente, todo mundo sofrendo, passando pela pandemia, o mundo inteiro passando por isso. E aí teve um momento em que um planeta lento desses aí, né, ele aciona ali um símbolo sabeu, né, ele traz o símbolo sabeu ali, né, que trazia justamente uma imagem que remetia a uma questão de mutações. A gente teve a mutação da variante Delta. Né? Em alguns momentos também, algumas imagens aí que eu acompanho, um mecânico trabalhando com um hidrômetro numa bateria ali, então momento de ênfase de racionalidade, momento também esse momento de ênfase de racionalidade, nem me recordo se era esse símbolo específico que eu falei agora não, que é um símbolo que está aí dentro dos sabeus. Mas também momentos assim onde a racionalidade estava em alta, foram momentos em que a gente teve ali os primeiros processos de vacinação e a vacina fazendo uma diferença danada, a ciência fazendo uma diferença danada no sentido do controle do coronavírus. Então, aqui ao longo desses, né, a gente já fez mais de 100 horóscopos, 100 astrais da semana, mais de 100 semanas acompanhando aí, né, o passo do zodíaco, sempre trazendo essa imagem, o símbolo sabeu, associado aos planetas lentos, né? E eles sempre trazem informações. Então, para o astrólogo que trabalha com o horóscopo, com o olhar ali em relação ao momento, aos trânsitos, essas coisas, os símbolos sabeus eles oferecem caminhos de interpretação sensacionais. Né? Como eu falei, no momento que eu estava lá com uma imagem que sugeria uma mutação, teve a variante Delta, então sincronizou ali, por assim dizer. Mas também no seu mapa natal você vê ali onde cai, tem o Sol a 27 graus de Câncer. Qual é o símbolo sabeu 27 graus de Câncer? Vamos ver. Uma garota índia apresenta seu namorado branco à Assembleia da Tribo. A gente passou por esse símbolo recentemente, né? Esse aqui, por exemplo, é um símbolo muito interessante que fala no retorno à natureza. É tudo que eu busco a minha vida inteira. Tá sempre me reaproximando da natureza, porque a natureza é o nosso grande templo.
A natureza é o templo e o próprio Deus vivo ali, né, se relacionando com a gente, tá? Então, ó, essa aqui é uma imagem que tem tudo a ver com a demanda do Everton. E, né, isso aqui é só o grau do meu Sol, mas tem o grau da minha Lua, de todos os planetas ali. A gente vê, né, aonde esses planetas estão caindo em termos dos símbolos sabeus. Os símbolos sabeus trazem um aprofundamento de interpretação em relação ao seu mapa. É isso, minha gente, uma palhinha aí sobre símbolos sabeus na astrologia, né? Uma dica que veio a partir da dúvida de uma cliente, a Marina. Um beijo para você, Marina. Semaninha que vem estamos aí de novo com uma nova dica. Curtiu essa dica? Dá o seu like aí e coloca nas redes sociais também para a gente interagir. Muito obrigado, minha gente. Até a próxima.